E aí pessoal, beleza? Samuel Luna aqui do canal TI Direta. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada numa opção lá no SDSF que é para impressão de jobs, tá? De jobs. Ou a gente pode também dizer o que? Salvar, você conseguir salvar jobs em datasets, tá? Qual é a utilidade disso? Você sabe que é bom a gente estar fazendo purg, né? Purgando os jobs. Então, por alguma razão, você pode querer gravar, você pode querer guardar o conteúdo de um job, né, que você fez, que deu certo, que deu Max CC 0 lá, para futuros estudos ou para você ter mesmo esse job em um membro lá, guardadinho, né, em um dataset. Para depois você ver o que foi que aconteceu, ver o que se procedeu na execução desse job. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz, tá? A gente está aqui na tela principal, então eu vou dar aqui um 3.4, Enter mais uma vez, eu estou aqui no meu qualificador, mostrando os meus datasets, e eu vou fazer uma cópia aqui, eu tenho um dataset de JCL, né? Eu vou fazer uma cópia desse dataset JCL, tá? Para a gente poder guardar o job, né? Para eu poder guardar o job dentro desse novo dataset que eu vou fazer. Então deixa eu abrir aqui outra janela, né? E a gente vai aqui na opção 3.3 para copiar datasets. Então eu vou escrever ali o nome do dataset inicial, que é JCL, e eu quero copiá-lo para... Eu vou dar o nome de job, que eu ainda não tenho esse dataset, né? Então vai ser agora job. É nele, né? Nesse dataset que a gente vai ter, que eu vou ter os membros lá dos meus jobs. Então vou dar Enter. Ele pergunta se eu quero alocar esse dataset com as mesmas características do original. Eu vou escolher a opção 1 de sim, né? E a partir daí ele criou. Ele já criou, vou dar um F3 para voltar todo o processo, né? E aqui eu vou dar um ref. Então vejam que ele criou aqui um dataset job e ele não tem nenhum membro, né? Se eu der um E aqui para entrar, ele vai dar a mensagem aqui, né? No members in dataset, né? Dataset. Beleza. Então agora eu vou criar mais uma janela aqui e eu vou lá agora no SDSF, tá? Na opção do SDSF eu digito ST e eu vejo aqui alguns jobs. Esses jobs aqui são do vídeo anterior, né, que eu fiz com aquele J7 lá, perdão, com aquele JCL JCopy, onde eu fiz cópias, né, com datasets particionados para outros datasets particionados. Então beleza, eu tenho aqui um job que eu vi que ele deu certo, deu Max CC 0, né? Então como é que a gente faz aqui para imprimir, para guardar o conteúdo desse job? Porque você sabe que se eu der um P aqui e der um Enter, vou até fazer com esse aqui, não tem problema. Ele vai purgar, ele vai apagar esse job. Então eu volto, dou um ST novamente e aquele job desapareceu, tá? Então como é que eu faço para salvar isso daqui? Eu entro, vou dar um S para entrar, aqui está o conteúdo. E aqui nas opções, ó, eu venho em print, tá? Eu vou lá em cima em print, vou dar um Enter aqui. E ele aparece essas opções aqui. O que é que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher o número 2, tá? Que é Print Open Dataset. Número 2. Enter. E ele abre essa tela aqui. Já tem algumas coisas digitadas previamente porque eu digitei, tá? Mas é justamente, ó, você aqui em Dataset Name, tá aqui, ó, Dataset Name. Você abre uma aspa simples, digita o seu qualificador, né? E o nome do dataset que você criou lá. Ok. Em membro, você vai botar aqui o nome do membro, tá? Só que assim, eu acho legal você primeiro criar o membro lá, para deixar ele disponível para receber o conteúdo do JCL. Então vamos voltar lá, vou dar um F9 aqui. E a gente vai fazer a criação de um membro. Qual é a maneira mais fácil de criar? Você vem aqui, ó, abre o parênteses, bota o nome do membro. Por exemplo, eu posso até botar o nome do JCL, né? Que gerou aquele job meu. No caso foi o... Deixa eu voltar aqui. F3. Foi o JCOP 3, tá? Então, deixa eu ir lá para a opção print, né, que eu mostrei. Número 2. Beleza. Eu vou criar lá o membro chamado JCOP 3, tá? Tá aqui, colei, né? Copiei e colei.
E aqui eu digito um E, já está digitado aqui, ó, que eu tentei entrar, né? Com essa opção aqui, você vai entrar criando esse membro, tá? Dou um Enter, mais uma vez, e ele criou esse membro aqui. O que é que eu faço para deixar ele salvo? Se eu der um F3, ele vai simplesmente sair e não vai salvar. Então, eu escolho lá a opção File, né? Dou um Enter e escolho a opção 1 para ele salvar. Então ele salvou, agora sim, eu posso sair com F3 e vamos entrar mais uma vez para ver, né? E ok, você vê aqui que foi criado um membro chamado JCOP3 de tamanho 0, né? Sem conteúdo algum. Eu vou entrar novamente. Tá aqui, a gente vê que não tem conteúdo nesse membro. Ok. Agora sim, vou dar um F9 aqui para a gente voltar. E aí nessa tela eu vou aqui no campo de Member to Use, né? Eu vou colocar o nome lá do membro, né? Que é JCOP3. O membro que eu acabei de criar. Aqui em Disposition, eu coloco SHR, né? Que é para dizer que é um membro que está disponível lá para uso. E essas outras opções aqui eu deixo como estão. Então, beleza. O que é que vem a ser essa tela aqui? Quando eu der um Enter, ele não vai imprimir, ele não vai salvar o conteúdo lá ainda, tá? Eu vou fazer isso agora, veja, eu vou dar um Enter. Ele voltou para a tela anterior com essa informação aqui, ó, Print Opening. Então, ele está com a opção de imprimir aberta. Vejam, eu vou apertar o F9 aqui e vou voltar lá. Veja que vou dar um ref aqui de refresher e ele continua com o tamanho 0, tá? Não tem conteúdo nenhum dentro desse membro. Ok. F9 mais uma vez para alternar. E aí como é que eu faço para imprimir? Eu vou de novo nessa opção aqui, Print. E perceba que agora ó, essas opções aqui estão desabilitadas, né? E ele só me entrega essas outras 3 opções aqui. Tem a 4 que é para imprimir, a 5 que é para imprimir e fechar, tá? E essa 6 aqui é que é para bater um print screen aqui do SPF, eu não me interesso por essa opção. A opção que eu vou usar é a opção número 4 para imprimir. Então vou dar um Enter. E ele abre essa telinha aqui perguntando a linha inicial e a linha final do meu job, né, que eu quero salvar lá no dataset. Tá? Se eu der um Enter, ou seja, se eu deixar em branco, é o que diz aqui, ó, ele vai imprimir todas as linhas. Então é isso que eu vou fazer. Eu apenas vou dar um Enter. E ele aparece a mensagem aqui, ó, 77 linhas printed, né? 77 linhas impressas. Eu vou voltar lá, vocês vão ver que ainda não aconteceu, né, dele mostrar o conteúdo. Veja, eu vou dar um F9. Aqui eu vou dar um ref de refresh. E ele continua com o tamanho 0 aqui. Né? Se eu entrar, você vai ver que ele ainda não tem conteúdo. Em que momento o conteúdo dali do job vai aparecer aqui no membro? Vou voltar lá para o SDCF. Então eu tenho que dar de todo jeito um print close aqui, né, que é o número 5, para ele poder sair da opção. Então vamos digitar aqui 5, dá Enter. Então print closed, ou seja, a impressão foi fechada, né, o serviço de impressão foi fechado. E agora sim, vamos ver o que é que aconteceu lá. Vou dar um ref. E vejam, ele desaparece, né? Desaparece todas as características aqui do arquivo. Quando a gente bota um E aqui e dá Enter para entrar, aqui está. Então, ele trouxe todo o conteúdo de lá do job aqui para o meu dataset, no caso para o membro, né? Para o membro JCOP3, dentro desse dataset aqui, tá? Então, deixa eu descer aqui, ó. Ele imprimiu todas as linhas do job lá. Com isso, eu posso voltar lá e apagar, né? Para liberar espaço lá finalmente. Posso dar um purge em todos esses aqui. Deixa eu voltar com F3, entrar novamente. Ok. E aí lá no meu dataset eu tenho o conteúdo do meu job salvo, tá? Para o que eu queira fazer, para estudo, para registro, para backup ou qualquer coisa do tipo. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês nesse vídeo. Valeu!